Que Deus te abençoe. Vamos meditar na palavra do Senhor. Quero nessa manhã trazer uma palavra ao seu coração para algo para nortear você, para trazer sobre a sua vida o entendimento desse momento que estamos vivendo, da nossa vida como um todo, em que nós precisamos ter uma perspectiva mais alinhada, sabe, em relação ao que nós estamos vivendo com a palavra de Deus. Precisamos alinhar toda a nossa perspectiva acerca do tempo que nós estamos vivendo com a sua palavra. E a nossa vida, de fato, nós temos expectativa. A expectativa de todos nós é a eternidade. Amém? Amém. Que Jesus volte. Sabe, irmãos, o crente que não anseia por isso, ele precisa reavaliar suas motivações. Porque dentro de nós precisa pulsar esse desejo da volta do Senhor, para que a gente experimente, sabe, aquilo que Ele foi preparar para nós. Só que até lá existe um tempo a percorrer, existe um caminho a seguir. Jesus veio construir um caminho para nós, a eternidade. Então, até chegar lá, há um percurso. Diga assim comigo: até chegar na eternidade, existe um percurso. E esse percurso é o grande desafio que nos foi dado. Esse percurso foi o grande desafio ao qual nós estamos, sabe, irmãos, tendo a necessidade de enfrentar. Às vezes a gente olha para esse desafio com muito peso, sabe, com aquele sentimento de que é algo, sabe, difícil. Às vezes você vê isso no discurso das pessoas: está difícil, está complicado, está pesado, o diabo está furioso. E tem aquela perspectiva, sabe, pesada do Evangelho. E quando eu olho para o Evangelho, eu olho para a palavra de Deus, existe um nível de entendimento que pode nos fazer andar numa leveza, sabe, irmãos, para saber aproveitar esse percurso. Porque embora assim tenhamos os desafios, as lutas, fazem parte do percurso, o Senhor nos muniu de uma capacidade, não nossa, não natural, mas nele, de a gente suportar todas as coisas, de a gente superar, sabe, irmãos, os desafios, e de permanecer até que Ele venha. Porque aquele que há de vir, virá e não vai tardar. O Senhor está chegando, a volta do Senhor está próxima. E nós precisamos, sabe, irmãos, andar, sabe, nesse percurso, aproveitando cada momento, cada tempo que o Senhor tem nos dado. Para que a gente não chegue e não se surpreenda, pois a palavra do Senhor, próprio Jesus declara lá em Mateus que naquele dia muitos dirão: Senhor, eu fiz isso em teu nome, Senhor, eu curei teu nome, Jesus, eu fiz diversos milagres, curas, resultados em teu nome. Mas o Senhor ainda assim vai lá para essas pessoas e vai dizer para eles: eu não te conheço. E isso, irmãos, precisa, sabe, irmãos, nos causar um alerta, mas ao mesmo tempo nos fazer entender que o trajeto é decisivo para o destino. Diga: o trajeto é decisivo para o destino. Porque não é qualquer caminho. O mundo diz que qualquer caminho leva a Deus, né? Você já viu alguém falar assim? Todos os caminhos levam ao Senhor, mas só existe um, e o nome dele é Jesus. E Ele declarou: eu sou o caminho. Ele estabeleceu um trajeto, Ele estabeleceu, irmãos, um ponto de partida que é nele, e Ele estabeleceu já um ponto de chegada, mas só que existe um percurso, existe um trajeto, e esse trajeto nós precisamos aproveitar, saber viver esse trajeto, aproveitar tudo que o Senhor tem colocado diante de nós. Então existe sim essa expectativa, mas nós precisamos aprender. E existe um percurso, o desafio é como desfrutar desse percurso. Existe sim bênção de Deus durante o percurso, existe graça de Deus, existe favor de Deus, existe, irmãos, paz de Deus sobre, sabe, irmãos, durante esse percurso, porque aqui nós estamos vivendo, nós precisamos entender que Deus tem o melhor para nós nessa terra, amém? A palavra diz que nós comeremos o melhor dessa terra. A palavra do Senhor diz que aquele que abre mão de certas coisas pelo Senhor, Deus o recompensará 100 vezes mais ainda nessa vida. Existe uma realidade liberada pelo Senhor que o que vai determinar a sua colheita, o seu desfrutamento disso, é a forma como você vai lidar com esse processo, com esse percurso. E nós precisamos entender que há algo muito poderoso de Deus e a gente precisa tomar posse disso, irmãos, andar como de fato filhos de Deus. Então eu quero falar sobre 3 pontos aqui que vão, sabe, irmãos, alinhar você para aproveitar o percurso. Ou seja, aproveitar essa vida que o Senhor nos deu. Aproveitar esse tempo que o Senhor nos deu para manifestar o seu amor, revelar quem Ele é através de nós. E uma das formas que Deus quer se manifestar a sua bondade e favor dele sobre a tua vida, irmãos, é através dos seus frutos, é através da sua prosperidade, é através, sabe, irmãos, do seu alinhamento emocional, espiritual, físico, do seu relacionamento com a tua família, de uma família estruturada, sabe, onde as pessoas possam olhar para você e sem menos sair uma palavra da sua boca, as pessoas vejam: tem Deus na vida dessas pessoas.
Há uma presença inegável do Senhor na vida dessas pessoas. Amém. Que elas desejem não o que você tem, mas ser aquilo que você é. Sabe? Ter aquilo não material, mas aquilo que conduz você, que move você. Porque nesse tempo muitas pessoas estão sendo movidas pelo medo. 98% das pessoas no mundo tem medo. E o medo paralisa. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. São as realidades que a palavra de Deus nos garante. Nós precisamos nos agarrar a ela. Para a gente viver e desfrutar do trajeto, a primeira coisa que nós precisamos, irmãos, nos submeter é a direção de Deus. Diga, ser dirigido. A primeira coisa que nós precisamos aprender para aproveitar o percurso até que Jesus volte, até que Ele venha, é sermos dirigidos por Deus. A palavra do Senhor diz em Romanos, no capítulo 8, verso 14, que há uma característica daqueles que são filhos de Deus. E que característica é essa? Romanos 8, 14 fala: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, quem é filho tem a direção do Espírito. A primeira coisa, irmãos, para a gente entender e desfrutar desse trajeto, desse percurso, até que Jesus volte, é a gente começar a dar ao Senhor a atenção para sermos dirigidos por Ele. Quando muitos defendem a ideia de guiar, de estar conduzindo, nós precisamos entender que não se trata de, irmãos, de guiar alguém, mas de ser guiado por alguém. Não é questão, irmãos, de você estar à frente, mas é você estar seguindo a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você, veio sobre você, não para dar uns tapas a você de homem ou mulher santa, mas sim para dar destino a você, para ser voz no caminho, para fazer com que o seu trajeto, o percurso, não seja tão pesado quanto às vezes Satanás impõe, as circunstâncias impõem, mas você diz: olha, toma o meu jugo, que é suave e leve. Então, se você ouve a voz do Senhor e dirige a sua vida segundo a vontade do Senhor, você vai desfrutar do melhor desta terra. Foi assim desde o Éden, irmãos, e nunca mudou. Deus sempre estabeleceu princípios para que o homem os seguisse, como, irmãos, um meio de assegurá-lo, de que tudo quanto ele fizesse, pusesse as mãos, ele pudesse prosperar. Deus falou com Adão, deu uma ordem direta. O Senhor falou com Moisés, o Senhor falou com Abraão, o Senhor falou com todos os homens, com todas as gerações que vieram, desde Adão até os dias de hoje. Existe um princípio que, irmãos, vai nos nortear para viver o melhor de Deus, e esse princípio é ser guiado pelo Senhor. É ser dirigido pelo Senhor. Sabe aquela frase que a gente às vezes fala como um impulso? Deus está no controle? Ah, Deus está no controle. Ah, irmão, Deus está no controle. A minha pergunta é: será que Deus está no controle? Deus é soberano sobre todas as coisas, isso é inegável. Mas será que Deus está no controle? Sabe a forma de você descobrir? É se os resultados estão sendo do jeito dele ou do seu. Se os resultados estão sendo do seu jeito, é porque Deus não está no controle. Mas se os resultados estão sendo como Deus declara na sua palavra, então Deus está no controle. E a melhor forma de Deus estar no controle é dando a direção. Sabe, irmãos? Sendo guiados por Deus. Deixando Deus dirigir a sua vida. O Espírito Santo fala o tempo todo. E nós precisamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Como a pastora falou, que às vezes nós damos ouvidos a pessoas que falam coisas ruins, negativas, e a gente se abate. Nós somos muito tendenciosos a ouvir aquilo que é negativo. Mas o positivo a gente meio que menospreza a ideia. Não é tanto assim, são seus olhos. A gente não aceita, as verdades sobre quem nós somos. Ou de repente um elogio você recebe: não é tanto assim não, você está sendo exagerado. Mas quando a pessoa fala: não, está feio, aí chora, entra em depressão, aceita, absorve aquilo e morre espiritualmente. Mas Deus fala na sua palavra, irmãos, verdades sobre nós. Eu preciso ser guiado pela voz de Deus, porque é uma característica dos filhos de Deus. O quê? Ser guiado por Ele, ser dirigido por Ele. Sabe, irmãos, é você entregar o controle, descansar, como a palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia, e o mais Deus fará. Josué, meu filho, olha, levanta, sai desse lugar de sofrimento, de dor, de luto. Já passou o tempo de luto, agora olha, ouve a minha palavra, faz tudo que nada está escrito. Irmãos, a direção vai levar você à prosperidade de vida. A direção de Deus vai guiar você, irmãos, para colher, viver melhor nessa terra. Viver debaixo da direção de Deus não deve ser uma opção na sua vida, mas a única opção na sua vida: seguir a voz de Deus. Por mais, irmãos, louco que pareça ser a direção de Deus, é sempre melhor obedecer. Deus não quer nossa opinião, Deus quer nossa obediência. Por isso Deus criou o homem no sexto dia, depois que tudo estava feito. Porque a obediência vai nos levar a sempre desfrutar do melhor dessa terra. Amém? Amém ou não amém? Amém. E você tem dentro de você essa oportunidade. Nós temos como igreja essa oportunidade de ouvir a voz de Deus.
Sabe, todas as religiões do mundo que existem não têm relacionamento direto com o Deus que eles adoram, mas nós temos relacionamento direto com o Deus que nós adoramos, porque Ele está vivo, Ele habita aqui, nesse instante, aqui nesse exato momento, Ele está presente recebendo a sua adoração. Amém. Nós podemos nos reunir com essa certeza, irmãos. Não é uma possibilidade, não é uma certeza. Não é uma, sabe, será, talvez. Não, Deus disse, eu estarei com vocês. Se estiverem dois ou reunidos em meu nome, mas no nome dele, não em nome da sua vontade, no nome da sua vontade, quer dizer, da nossa, mas sim o nome dele. Estamos em nome de Jesus. Eu creio que Deus está nesse lugar. Então eu não posso me comportar como se ele não estivesse. Eu não posso reagir como se ele não estivesse. Eu preciso crer nisso. O fato de crer que vai levar você a agir em obediência. Então, entregar o controle nas mãos do Senhor, irmãos, é garantir que o resultado seja da forma dele. Entregar o controle das nossas decisões, da nossa vida ao Senhor, é garantir que o resultado seja da forma que Ele planejou para você. Obedecer e seguir são instruções que sempre será na sua vida a melhor escolha. Ser guiado por Deus, irmãos, não é um opcional. Sabe quando você vai comprar um carro? Aí tem os itens obrigatórios e os itens, né, que a pessoa pode escolher, opcionais. Uma roda, por exemplo, é opcional. Um aerofólio é opcional. Ar-condicionado, para alguns, é opcional. Mas cinto de segurança é obrigatório para todos. Ser guiado pelo Senhor, irmãos, é você estar debaixo, sabe, preso a esse cinto de segurança. Que se você fizer conforme tudo quanto Ele te disser, será bem sucedido. Amém. É um item que a gente não pode pensar como para algumas situações sim, outras não. Não, entrega o teu caminho, entrega por completo. Deixa Deus dirigir as suas vidas. Deixa que a voz do Espírito Santo guie você. E um dos objetivos do Espírito Santo na nossa vida é garantir que a gente possa percorrer todo o trajeto até o destino. Ele não veio apenas, irmãos, no sentido de promover sobre as suas vidas alguns milagres, alguns resultados, sabe, momentâneos, mas, sobretudo, para conservar você, para te ajudar a permanecer firme até que Jesus volte, ou até que você suba do céu. Lá em Efésios, no capítulo 1, do verso 12 ao 14, a Bíblia diz o seguinte: com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia, é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. O selo do Espírito, ele opera em nossas vidas sobre dois aspectos. Primeiro é que Deus colocou o Espírito Santo na sua vida assim, ó, e eu vou voltar. Deus falou assim, ó, vocês vão receber do alto o Espírito, vocês vão ser minhas testemunhas, até que eu venha. Jesus deixou marcado em você, sabemos a garantia, Ele colocou o Espírito Santo em você com garantia que Ele vai vir. Mas além disso, Ele colocou o Espírito Santo em você como garantia de que você vai permanecer até que Ele venha. Amém? Porque Ele vai ser a voz no caminho, Ele vai ser a direção no percurso. Ele vai ajudar você naquilo que você não consegue sozinho. Ele vai auxiliar você naquilo que você, irmãos, naturalmente, você se desviaria para o desejo da carne, para o pecado e para uma vida, sabe, após isso te libertou. Então o Espírito Santo na sua vida é para garantir que você permaneça firme, desde que a gente faça o quê? Dê ouvidos. Por isso a gente vai ver em muitos momentos a Bíblia dizer assim, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. Ser dirigido pelo Senhor vai levar você aos resultados do Senhor. Ser guiado pelo Senhor vai levar você a ver os resultados do Senhor. Deuteronômio capítulo 28, a Bíblia fala, o Senhor fala, se atentamente ouvires a minha voz, isso é tudo quanto, sabe, eu te ordenar, tu será bem sucedido nisso, começa a listar, irmãos, o Deuteronômio, depois você lê em casa. As bênçãos concernentes ao que? A uma simples atitude. Qual? De fazer como Deus quer que a gente faça. De agir como Deus quer que a gente age. Só que para isso eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso buscar a Deus. Aí você pergunta assim, mas é um desafio esses dias ouvir a voz de Deus, porque são tantas vozes. É a voz do Jornal Nacional, da Globo, é a voz, sabe, do medo, é a voz do eu, é a voz, sabe, até do laeiro. E como diferenciar, irmãos?
Primeiro, eu só conheço a voz de quem eu me relaciona. Eu preciso ter intimidade, preciso ter todos os dias. E aqui vai o segundo princípio que eu quero nessa manhã falar sobre você. E eu titulei como afiando o corte. Há um texto em Eclesiastes 10:10, eu gosto muito desse texto, porque aqui a gente já extrai uns princípios poderosos. Que diz assim: se estiverem botado ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força. Mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. O que Salomão está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é que quando a gente dedica tempo em desenvolver uma habilidade, aquela habilidade ela se torna cada vez mais precisa. E o Senhor nos deu recursos que, se a gente desenvolver, vai ser muito mais leve a caminhar no percurso. Um dos recursos é justamente a interação com Ele, o relacionamento com Deus. Por exemplo, a palavra, o próprio Espírito Santo, o jejum, todas as ferramentas de edificação e crescimento espiritual. Se você não exercita isso, se você não amola, sabe, o corte, você vai chegar um momento que você vai precisar. Só que aí o corte vai estar tão sério que aí você vai usar a sua força. Porque não há intimidade, não há entendimento, não há revelação. E então quem entra em cena? A minha força. E a Bíblia diz que não é por força, mas é pelo Espírito. Se eu estou com o meu machado afiado, se eu estou com o meu instrumento pronto, de relacionamento com Deus, vai ser igual a Jesus no deserto. O inimigo vai dizer: olha, transforma essa pedra em pão. Aí você vai estar tão afiado, você vai dizer assim: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando você está alinhado em Deus, afiado em Deus, as circunstâncias podem ser maiores que forem. Você vai ter sempre, irmãos, a postura que vai levar você como mais do que vencedor, como a própria palavra de Deus diz. Davi estava afiado quando Golias apareceu. Sabe, irmãos, diversos homens ali, a Bíblia vai dizer, Daniel estava afiado ali no meio da Babilônia. Enquanto havia toda uma, sabe, influência ali para tirar ele do propósito, ele estava afiadíssimo. Ele estava afiado na cova dos leões. Ele estava afiado, irmão, sabe, Sadraque e Mesaque, ele estava afiado dentro daquela fornalha de fogo, diante, sabe, da condenação, diante da perseguição, estavam afiados. Paulo estava afiado em cada ida, em cada perseguição, em cada cadeia que sofria, ele estava sempre afiado. Então, ou seja, cada situação, por mais difícil que fosse, por mais inóspita que parecesse, eles estavam prontos para quê? Para suportar e superar. E por isso nós falamos sobre eles, porque falamos de pessoas que superaram os desafios que enfrentaram, direcionados pelo Espírito. Então nós precisamos afiar o corte. A falta de tempo a sós com Deus, irmãos, é como você negligenciar, sabe, irmãos, o corte do instrumento. Eu estava pensando sobre isso hoje pela manhã e eu me lembro quando a gente vai no açougue, né? Aquelas facas poderosas, né? E aí tem lugar que passa assim na carne, passando na navalha, esse negócio corta assim numa facilidade. Aí você vai para casa, uma faca cega, fica lá, né? Com aquela força, bota uma força tremenda para poder cortar. Eu me lembro de uma vez que nós fizemos uma virada jovem lá no colégio Hamilton, e a gente foi inventar de fazer churrasco para 200 pessoas. E aí a gente catou ali umas facas ali, em cima da hora, vamos lá essa carne, tome essa carne, vamos cortar. Irmãos, por Deus, a gente cortou toda a carne, que minha mão ficou assim, ó, igual aquele soldado de Davi lá lutando, presa. Por quê? Porque era tanta força, a faca cega, cortando carne a noite toda, a madrugada toda, que a mão ficou, sabe, dolorida, porque era mais força do que corte, do que, sabe, o corte do instrumento. Mas quando a faca está afiadinha, você percebe que você não precisa de tanta força, o corte faz o serviço, não é verdade? Sabe, uma busca ao Senhor. Se você entra num lugar, sabe, com dependência, primeiro ouvindo a voz desse, dirigindo, você vai entrar num lugar, irmãos, de estar sempre preparado. Por isso a palavra do Senhor diz que devemos estar prontos sempre em tempo ou fora de tempo. Mas para isso, né, você precisa afiar as ferramentas espirituais todos os dias. Todos os dias. Ela não pode ser, irmãos, sabe, mais uma vez, eu uso essa mesma analogia, uma opção no seu dia. Ela precisa ser a sua primeira opção do dia. Afiar o seu relacionamento com Deus. Pessoas firmes em Deus são pessoas que estão, sabe, irmãos, com a tendência de superar os seus desafios. Se você está firme em Deus,
nada te derruba. Mas se você está, facilmente as coisas vão te desestimular. A questão é que às vezes a gente transfere a responsabilidade do nosso crescimento, dos resultados, para Deus, para as pessoas. Às vezes a gente vem para a igreja e diz, hoje eu vou ver uma palavra que vai mudar a minha vida. Deus vem com uma palavra para mudar a sua vida. Mas como a pessoa falou, se você não botar em prática, o que você vai fazer com isso? Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Mas quando você põe em prática, por isso a Bíblia fala, não sejam apenas, mas também praticantes. É isso que vai fazer diferença. Sabe o que a prática promove? Diga, a prática gera resultado. E sabe que um resultado cura. Resultados curam. Quando você consegue, você vê o fruto do seu esforço, da sua dedicação, você fala, uau, vamos para o próximo. Uau, vou fazer, sabe, algo maior. Sabe, você sempre é impulsionado a novos resultados, mas quem para no meio do caminho, a frustração vem. E então a pessoa não fez nada o que queria fazer, e agora ela desiste de fazer tudo que possivelmente ela poderia fazer na frente. Por isso, andar com o Senhor, irmãos, é andar, irmãos, de mãos dadas com a provisão, e Deus vai direcionar você sempre aquilo que você precisa fazer. Foi, sabe, irmãos, Noé sabia fazer uma arca, ele nem sabia o que era um barco. Mas Deus pegou Noé e Noé construiu. Não se trata de se você está pronto, mas se você é obediente ao que Deus direciona. Às vezes as pessoas, não estou preparado, não estou pronto para fazer isso ou aquilo. Se tivesse pronto, irmão, se Noé tivesse pronto, eu acho que Noé ia dar um bocado de palpite e não ia fazer o negócio. Ele ia começar a dar palpite, querer se meter ali como fazer, porque a ideia de saber, sabe, não confiar, começa a colocar a gente no lugar de querer opinar. Mas a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Amém? Confia no Senhor. Olha de longe para o seu irmão, senhora, confia no Senhor. Para dizer, afia o corte. Então essa relação com o Senhor, ela é a base para a construção de um entendimento. Porque quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu entendo quem Deus é na minha vida. Há uma analogia que eu gosto de fazer, uma vez Deus mostrou, e eu sempre falo com as pessoas o seguinte: o tamanho de Deus na sua vida é sempre equivalente à distância que você está dele. Quanto mais perto você estiver do Senhor, maior Deus vai ser na sua vida. E quanto maior Deus for na sua vida, irmãos, menor vai ser tudo aquilo que tentar te paralisar. Amém. Então, essa é a base para a gente construir entendimento. Porque é o entendimento que vai nos levar à ação. É o entendimento que vai nos levar ao governo. E é o terceiro ponto que eu quero falar, é justamente isso, governando. Primeiro, sendo dirigido. Segundo, afiando o corte. E terceiro, governando. A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios 2, do 14 ao 16, o seguinte. Romanos 8, versos 5 e 6. Agora vamos lá em 1 Coríntios mesmo. 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, versos 14 a 16. Diz assim: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhes parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros, pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ele está falando que há um diferencial dos homens espirituais para os que não são espirituais. Os que não são espirituais, eles não discernem as coisas ao seu redor. Logo, são movidos pela inconstância, pela impulsividade. Mas os homens espirituais discernem. Discernimento nos leva a agir de forma coerente. Mas a falta de entendimento, de discernimento, nos leva a agir de forma ansiosa, preocupada, sabe, reclamando. Mas o entendimento, ele nos promove a assertividade nas decisões, nas atitudes. E aí está dizendo o seguinte: há uma grande diferença entre o espiritual e o não espiritual. O espiritual é o resultado daqueles que afiam o corte, daqueles que buscam o Senhor, daqueles que não andam por vista, mas andam por fé. Então isso vai levar você a um lugar de governo. E aí Romanos 8, versos 5 e 6 fala assim: porque os que são segundo a carne se inclinam
para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O que está dizendo aqui? Não é que o Espírito Santo vai pegar você e vai te empurrar a fazer algo que você sabe que ele já te ensinou. É que você, pelo entendimento, você subjuga a sua carne a fazer aquilo que agrada a Deus. Por isso, irmãos, vencer o pecado, vencer, sabe, irmãos, as coisas que talvez te afastem de Deus, é sempre uma escolha. Desde que a escolha vai depender do grau de, sabe, irmãos, de profundidade, de entendimento que você constrói em Deus. Decidir fazer o que agrada a Deus ou não vai depender da tua profundidade de relacionamento com Deus. Quanto mais espiritual, mais alicerçado em Deus você for, suas decisões vão sempre depender do Espírito. Então quem governa? É você, porque você entende que deve ser feito. Mas quando você não está afiado em Deus, a carne ganha força. Aí você se inclina para a vontade da carne. Então governar é você, irmãos, é capaz de decidir por meio de uma consciente direção. Deus dá a direção, mas Ele não impõe a direção. Ele fala, coloco 12 caminhos diante de vocês, o bem e o mal. Escolhe, pois, o bem. É sempre uma escolha sua. É sempre uma decisão sua. Mas essa decisão vai ser sempre, irmãos, consequência da sua vida. Se você é uma mulher que busca o Senhor, que se edifica em Deus, você facilmente vai vencer o pecado, os desejos da carne. Mas se você é uma pessoa que não alimenta a sua vida espiritual, o pecado vai dominar você. Amém? Então diga assim comigo: Deus me salvou para governar. Você precisa governar. Se você não governa a sua vida, o que você vai governar mais na existência? Então, o pecado, assim como a santidade, é uma escolha. Ah, é mais forte do que eu, porque você está entregando toda a sua vontade à carne. Mas eu faço um desafio a qualquer pessoa: busca o Senhor. Busca o Senhor com toda a tua força, até que nada mais importe na tua vida. Pode ser igual a José, a mulher de Potifar vai ficar na sua frente lá, prontinha. Mas as suas convicções vão te fazer, vazar. Porque o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas. Para não, isso não é para mim não, porque existe algo melhor da parte de Deus para a minha vida. Não é o pecado que vai me seduzir, não estou inclinado para a carne não, porque a minha inclinação está nele. E sabe, irmão, o melhor disso é que o próprio Jesus, ele nos ensinou esse princípio da busca. Quando Maria se prostrou aos seus pés, falou assim: Marta, te aquieta, Marta, deixa Maria aí, porque, sabe, isso, ela escolheu a melhor parte, e essa ninguém vai tirar dela. Essa parte ninguém vai tirar dela. Você está preocupada em fazer, sabe, medita a tua força. Maria está aqui, dependendo. Maria está aqui ouvindo, sendo dirigida. E essa parte ninguém vai tirar dela. O inimigo está tentando tirar de você muitas coisas de nós, porque ele já sabe o destino dele. Ele já sabe o destino dele. Só que ele não desiste. E às vezes a gente já sabe o nosso destino em Deus e a gente desiste. Diga: a partir de hoje, nunca mais eu vou desistir. Mergulha no Senhor, busca o Senhor. Quem está lendo a Bíblia toda no ano? Quem está em dias? Não precisa levar. Depende de saber onde é o dia. Na proposta que você fez, no seu compromisso com Deus, a gente precisa entender que as coisas de Deus de fato precisam estar em primeiro lugar, como Jesus falou em Mateus capítulo 6. Então seja alguém que governa sobre as circunstâncias, sobre as vontades. O maior que está em você do que o que está. O salmista declara no capítulo 32, verso 8 e 9: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Olha o que Deus está falando. Que poderoso. Aí Deus vem no verso 9: Mas não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, de outra sorte não te obedece. O que Deus está aqui nos promovendo, nos oferecendo, queridos, é uma caminhada, sabe, de obediência não impositiva, mas pela sua decisão. E fala assim: olha, que o entendimento conduza vocês nesse caminho, porque eu quero seguir vocês, quero guiar vocês, e que o entendimento de vocês possa permitir que vocês, sabe, pisem nas minhas pegadas, mas não sejam como os cavalos, sabe, irmãos, não sejam como alguém que é obrigado a fazer, porque Deus não faz desse jeito. Deus não obriga você a fazer. Deus sugere. Eu tenho aprendido que Deus não é um Deus de impor, Deus é um Deus que sugere. A decisão é sua. É você que escolhe.
Então, a partir de hoje, nunca mais transfira a responsabilidade do seu crescimento, da sua edificação, da sua vida e dos seus resultados a ninguém. Você é responsável por isso. Então, somente ouve a voz do Senhor. Afia o corte. Faz tudo o que Ele te disser. Então, onde tu colocar as tuas mãos, tu colocar a planta dos seus pés, tu serás bem sucedido. Ou seja, quem vai colocar é alguém que vai pegar, o pastor que tem que pegar você, não pode botar você lá. Ah, meu filho, faz? Não. Se a gente pudesse, né, pastor? Mas nem Deus faz isso, irmão. Deus sugere, Deus aponta o caminho, Deus dirige, vem comigo. Se atentamente ouvires e fizer tudo que Deus, irmãos, já propôs fazer, Ele já fez e continua fazendo. Agora é tempo de eu e você mergulharmos, sabe, na dimensão do Senhor. Aí você fala, poxa, pastor, logo esses dias, tão difícil. Irmão, crise sempre existiu sobre a terra, desde que Adão e Eva caíram. Mas Deus também nunca deixou de estar presente. Amém. Glória a Deus. Então busca o Senhor enquanto se pode achar. É tempo de a gente mergulhar no Senhor, é tempo de a gente aproveitar o trajeto. Não é o fim ainda, não acabou ainda. Sabe, irmãos, nós podemos desfrutar do melhor de Deus nessa geração, nesse tempo, em todos os aspectos, na plenitude do seu ser, espírito, alma e corpo, daquilo que Deus tem reservado para nós. Só que nós precisamos nos mover em direção a isso. Como? Sendo dirigidos, afiando o corte e governando. Então você vai viver o melhor de Deus nessa geração. Amém? Amém. Quando você recebe essa palavra, diga amém, fique de pé. Amém. Vamos orar então. Você tem o governo. Sabe, irmão, esse princípio tem entrado no meu coração de forma muito intensa. Porque às vezes a gente se apoia, se escora nas desculpas. Eu já me escorei tanto em desculpas. E não produzi absolutamente nada. Mas quando a gente entende que a desculpa é um demônio, que a desculpa é sempre uma mentira. A desculpa é sempre uma mentira. Porque se você começa a fazer pergunta, não fico por isso. Existem motivos, mas na maioria das vezes, às vezes a gente usa desculpas. Existem motivos legítimos, existem para algumas coisas, mas tem coisas que a gente pode fazer, a gente não faz e dá desculpa. E então a gente não desfruta do melhor de Deus. Mas hoje é tempo de parar de usar o dedo da desculpa e usar o dedo da decisão. Decida viver o melhor de Deus. Busca o Senhor. Espírito Santo, obrigado por essa manhã, Pai, tão especial. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por Teu amor revelado, Senhor, em nos, Pai, nos conduzir, em nos instruir, Pai, acerca de realidades que às vezes, Pai, nós fechamos os olhos diante das dificuldades que a gente enfrenta, dos desafios, das crises, dos problemas, a gente não consegue enxergar com os olhos da fé. Mas nessa manhã eu te agradeço porque o Senhor, Pai, tem nos chamado a olhar, Deus, acima das circunstâncias, a olhar, Deus, que acima de qualquer gigante existe um Deus que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. A minha oração, Pai, é que nós possamos aproveitar o percurso. Pai, que possamos, Pai, olhar, assim como Paulo declarar, Senhor Deus, combater o bom combate, guardar a fé, Senhor Deus, cumprir a carreira, Deus, até o dia que o Senhor volte, ou até o dia que o Senhor nos chame, Senhor. Para que nós não venhamos a negligenciar, Deus, o maior, Pai, os maiores presentes que o Senhor nos deu, que é a eternidade. E que a nossa eternidade, Pai, seja, Deus, vivida, Pai, intensamente por meio de todos os frutos que nós geramos e produzirão, Senhor Deus, galardão eterno sobre cada um de nós. Que não venhamos, Pai, a viver, Deus, com uma visão medíocre, Pai, mas sim, Deus, como homens e mulheres chamados a ser reis e sacerdotes sobre essa geração. Pai, eu declaro em nome de Jesus que toda mentira, Senhor Deus, seja agora removida das mentes, toda crença, Pai, que tem enraizado e atrofiado, Pai, grandes potenciais, possam ser, Pai, em nome de Jesus, hoje, Pai, neutralizados pelo poder da Tua verdade em cada coração. E sim, possamos, Pai, revelar, Deus, a imagem daquele que nos criou, possamos manifestar o governo que está sobre nós no nome de Jesus Cristo. E então, tudo que façamos, possamos glorificar ao Senhor, pois é assim que nós te honramos, Pai, é frutificando. E a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti todo louvor, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.
Glória a Deus.